Fala galera, Douglas Ernesto aqui da Infinity Tecnologia e hoje nós vamos dar continuidade naquele projeto de importação de dados entre planilhas. Na última aula nós já criamos o nosso script onde ele vai na planilha que nós indicamos, né? Abre a planilha, copia os dados, fecha, né? E mostra aqui pra gente, né? Então já está funcionando, beleza. Então tanto é que se eu vier aqui, ó, e apagar essas informações, ó, vou clicar aqui no botão para importar, né? Vou indicar aqui a minha planilha, né, que veio lá do meu cliente, ó, que é aquela relatórios. Vamos lá, relatórios notas. Ó, pedi para abrir e ele já trouxe aqui, tá? Só que eu havia comentado com vocês, né, que tinha algumas melhorias para fazer, né, que podia melhorar ainda mais. Existiam alguns errinhos aqui, tá, que ficou imperceptível, mas é algo que sempre que você for criar, né, ferramentas como essa de automatização, você tem que pensar nas ações do seu usuário. Então é isso que a gente vai tratar aí na aula de hoje. Por quê? Ó, por exemplo, se o meu usuário, a pessoa que for utilizar essa planilha, por exemplo, clicar, ou até a gente mesmo, né? Se a gente clicar aqui no botão, ó, e não fizer nada, né, e simplesmente cancelar aqui ou fechar, ó, não selecionei nada, vou cancelar. O nosso script vai apresentar um erro, tá? Ele vai dar problema ali. E a pessoa que for utilizar, ou até a gente mesmo ali na hora da correria, pode, né, se assustar com esse erro ali, pode, enfim, não é bacana, né? No mínimo não é bacana mostrar esse tipo de mensagem para o usuário. Então, nós vamos aprender como tratar nessa aula esse tipo de problema e algumas outras coisinhas que estão acontecendo aqui para a gente poder melhorar. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que está me incomodando muito aqui, ó, é o nome do botão, né? O botão está aqui, ó, e o nome dele que a gente não alterou. Então como é que a gente faz para alterar esse botão, já que sempre quando a gente clica aqui nele, ele já abre a telinha, tá? O que nós vamos fazer? Vamos clicar com o botão direito, ó, repare que ele já entra em meio que em modo de edição ali, ó, e o que a gente quer fazer é o que? É editar o texto, tá? Então eu vou clicar aqui e vou colocar, ó, vou apagar e vou colocar importar dados, ó, importar dados, beleza? Então vou dar um clique fora, beleza? Vou dar um clique novamente com o botão direito, ó, para quê? Para eu poder, ó, colocar ele aqui, ó, tá, embaixo dos outros botões, tá? Posso aumentar aqui, né? Posso diminuir, posso colocar eles de uma forma específica, né? Por exemplo, eu quero colocar esse importar dados como primeiro, né? Então eu vou dar um clique com o botão direito aqui nos outros, ó. Vou, ó, arrastar esse aqui para baixo, a mesma coisa eu vou fazer com isso aqui, ó. Beleza, e vou, ó, colocar o importar dados como primeiro, tá? E depois eu vou, ó, ajeitando aqui, beleza? Então para ficar elegante, tá? Ó, perfeito. Tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos resolver esse pequeno problema. Então para isso eu vou entrar lá no meu script, ó, vou vir aqui em desenvolvedor, Visual Basic, ó, ele abriu aqui pra gente e a gente vai tratar essas informações. Lembrando que se você não assistiu a aula inicial, né, desse projeto, tá? Eu vou colocar aqui na descrição. É muito importante que você assista essa aula primeiro para você entender o que está acontecendo aqui, tá? Então a gente viu aqui com 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código somente a gente conseguiu criar o nosso processo de importação, né? Chega a ser incrível, né? E a gente viu também que a linguagem VBA, né, é uma linguagem bem natural, né, bem intuitiva de se trabalhar. A gente não encontrou nenhuma dificuldade aqui. Mas o que a gente precisa fazer aqui agora para resolver aquele erro, né, caso o usuário clique em cancelar, né, se ele clicar no botão para importar, né, e informar uma planilha, a gente viu que está funcionando de boa. Mas quando o caso, né, ele clica ali e fecha, né, a rotina sem fazer nada, a gente tem uma exceção ali, tá? Então, e o problema, se a gente for ver, ó, é justamente nessa primeira linha, que é justamente aonde ele faz aquela abertura, né? Então, alguma coisa a gente vai precisar fazer, ó, aqui, tá? Referente a essa linha aqui.
Então vamos ver, ó, beleza. Ó. A gente sabe que quando dá tudo certo, a gente viu, né, que o resultado desse comando é o quê? É ele me mostrar a mensagem, o caminho do arquivo que eu selecionei, né? Que esse comando aqui de baixo faz justamente a abertura dele. Ele vai lá naquele caminho e abre o arquivo que eu indiquei. Quando eu não seleciono um arquivo, né, o que será que acontece? Então a gente tinha visto, ó, então eu vou dar um Enter aqui, ó. A gente tinha visto através do Message Box, né, quando eu colocava aqui, ó, MSG Box, né, que nada mais é do que mostrar uma caixa de mensagem para o usuário, né, quando a gente colocava aqui o caminho, ó, colocava aqui a variável caminho arquivo, né, ele apresentava, quando eu selecionava lá um arquivo, ele apresentava o caminho do arquivo, o nome e o caminho do arquivo. E o que será que acontece quando o usuário clicar em cancelar? Então, é isso que a gente vai ver agora e vai ver o que a gente pode fazer aí. Então, ó, eu coloquei aqui, eu disse pro VBA, ó, mostra na tela para mim, mostra para uma caixa de mensagem o caminho do arquivo, né? Ou seja, o resultado desse comando aqui, ó, tá? Então, eu vou minimizar aqui, ó, vou clicar em importar dados, tá? Se eu selecionar, ele vai me mostrar, antes de importar, ele vai me mostrar o caminho do arquivo, só que eu já sei, né, o que ele está fazendo, beleza? Agora eu vou vir aqui em cancelar, ó, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou clicar aqui em cancelar e ele me retornou aqui, ó, um falso. Tá? Ele disse que quando eu cancelo, né, o comando ele cospe uma informação dizendo que é falso, né, como se fosse algo tipo errado, né? Bom, então aqui eu já sei o que a gente pode fazer, então, quando acontecer, né? Ficou fácil agora. Quando o comando der falso, a gente aborta a missão ali, porque o usuário não colocou nada. Então vamos lá, vamos resolver esse problema aqui no código, ó. Visual Basic, vamos lá, ó. E aqui, ó, nessa linha aqui, ó, vamos lá, vou apagar essa linha que a gente acabou de colocar, ó, da mensagem. E vou fazer uma verificação, tá? Como é que eu faço uma verificação? É como se fosse a função se dentro do Excel. Só que aqui é um pouquinho diferente, né? Eu não coloco o se, eu coloco o if, né? Então eu venho aqui e coloco, ó, if, tá? Que é a mesma coisa do se. Então, se caminho do arquivo, ó, ou seja, se o resultado desse comando aqui de cima for igual a falso, tá? E aí eu tenho, ó, ele deu erro aqui porque faltou eu colocar aqui o então, ó. Então, tá? E aí eu também tenho que colocar aqui embaixo, ó, para encerrar o if, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, end if, beleza? Então, show de bola. Então, caso ele encontre, né, se o caminho do arquivo, ou seja, o resultado desse comando for falso, tá? A gente vai fazer alguma coisa aqui dentro, tá? Se não for falso, ele vai continuar no script normalmente, beleza? Então vamos lá, ó. Então o que eu vou colocar aqui? Se for falso, eu quero que ele encerre, né? Então, ou seja, exit sub, ou seja, ele vai encerrar a minha subrotina. Vamos ver se está funcionando? Vou minimizar aqui. Vou clicar em importar e vou cancelar. Opa, show de bola, não deu mais o erro, né? Só que a gente tem como melhorar ainda mais. Por quê? Eu cliquei em importar dados, cliquei em cancelar e simplesmente cancelou, beleza, não mostrei nada para o usuário. Seria interessante eu mostrar, né, dizendo que a operação foi abortada, foi finalizada, né? Vamos fazer isso? Então eu vou vir aqui, ó, em Visual Basic, tá? E antes daqui, ó, do Exit Sub, ó, o que eu vou fazer? A gente já sabe como mostrar uma mensagem para o usuário, né? Como criar uma caixa de mensagem. Como é que a gente faz? MSG Box. E aí eu vou colocar o seguinte, ó, entre aspas, eu vou colocar, ó, operação cancelada pelo usuário. Beleza?
Vamos lá ver se está funcionando, ó. Vou minimizar aqui, importar, cancelei. Opa, operação cancelada pelo usuário. Show de bola. Beleza, pessoal? Então, já conseguimos efetuar aí bastante coisa bacana, né? Então, ó, uma outra coisa que seria interessante a gente fazer aqui, ó, é que, por exemplo, eu vou clicar aqui, eu vou apagar aqui para a gente ver, ó, vou apagar esses dados aqui, e vou clicar em importar. Vou selecionar lá o meu relatório, tá? Meu relatório de notas. Vou clicar em abrir, tá? E você vai reparar que o sistema vai dar uma piscada na tela, tá? Então eu vou clicar aqui em abrir, ó. Ó, ele deu uma piscada na tela. Essa piscada foi até rápido, tá? Ela foi até rápido, porque os meus dados aqui não são dados, não são uma grande quantidade de informação. Porém, se você for trabalhar aí no seu dia a dia, né, com uma grande quantidade de informação, tá? Não é interessante, né? Até para o usuário, né, perceba ali que está acontecendo coisas, né, e tudo mais. Porque quando é uma grande quantidade de informação, né, ou tem mais de uma ação acontecendo, essa piscada fica um pouco mais intensa, tá? E pode trazer um pouco de lentidão, tá? Então eu vou melhorar ainda mais o meu código, eu vou otimizar o meu código, tá? Pedindo para ele desabilitar, tá? Esse upgrade essa mudança, né? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Ó, vou vir aqui em Visual Basic e eu tenho aqui, ó, então antes de qualquer coisa aqui no meu código, né? Logicamente dentro da minha sub, né? Eu vou chegar aqui, vou invocar o application, ó, a gente já conhece, a gente já viu esse application que nada mais é do que a ferramenta Excel, né? Então, ó, ponto, e aí eu vou chamar um método chamado screen update, ó, screen update, e vou desativar ele, ó, eu vou dar um ok, um igual aqui, ó, e vou escrever false, beleza? Só que aí o que ele vai fazer? Ele não vai mais ficar mostrando aquela interação, né? aquela piscada de tela sempre que ele for rodar a macro. Aqui foi uma mudança bem sutil, né? A gente viu que ele piscou bem de leve ali, né? Até porque são poucos comandos, né? Mas como eu falei, se tiver muitos comandos na sua macro, tá? No seu script, pode ser um pouco ruim para o usuário, né? E se os dados forem muito grandes, você vai sentir um pouco mais isso, tá? Então, ó, eu coloquei aqui para desabilitar isso. Só que não é interessante deixar isso desabilitado ad eterno, tá? Ou seja, ele não vai mais ficar piscando, tá? Mas não é interessante deixar isso ad eterno. Então, aqui embaixo, ó, depois que ele finalizar o nosso script, tá? Eu vou voltar com um application ali, ó, application.screen update, e eu vou colocar igual a true. Eu vou ligar novamente, tá? Porque essa é uma operação, né, nativa do Excel, né, do VBA. Então não é interessante a gente desabilitar essas configurações ad eterno, tá? Então, ou seja, ele finalizou o que a gente precisava aqui, ele desabilitou, né, essa opção de mudança de tela, né, de ficar sempre fazendo o update da tela, tá? E fez a operação toda e no final ele voltou com isso, tá? E beleza, vamos ver a operação acontecendo? Ó, vou mudar, vou apagar aqui também, ó. Vou clicar aqui em importar dados, tá? Relatório notas, ó, fez de uma maneira que não ficou ali piscando ali. Beleza, pessoal? Então, ó, melhoramos bastante com poucas modificações aqui, né? A gente viu que a gente está conseguindo ver que o VBA não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Que a gente muitas das vezes imagina, né? E a gente consegue fazer bastante coisa interessante aí no dia a dia, tá? Então, ó, ainda tem algumas coisas ali que a gente pode melhorar, tá? Como, por exemplo, né, limpar aqui esses dados, tá? A gente pode criar um botãozinho aqui, ó, para ele limpar essas informações, para quando eu importar ele já trazer
novos dados, tá? Eu posso estilizar aqui, ó. Eu posso colocar os meus dados mais bonitinhos aqui, eu posso formatar os meus dados, tá? Aqui, repare que ele veio, né? Meio que cru ali, né? As informações meio que crua, né? Eu posso formatar esses dados, né? Eu posso brincar aí, tudo usando botões, tá? Tudo usando botões. A gente viu que é muito interessante nessa questão do VBA, né? Tanto para a gente, para facilitar a gente ali no dia a dia, né? Não ter que fazer muitos dos trabalhos braçal ali, né? Ou seja, esse caso é um fato que se repete muito, né? Todo mês eu tenho que entrar na rotina, na planilha vinda do cliente, copiar, tenho que tratar, classificar e tal. E criando esse tipo de automatização, eu elimino, né, esse tipo de problema, esse tipo de operações. Imagina se eu tiver de entrar aí em 10 planilhas, 20 planilhas por dia, né, para fazer algum tipo de operação como essa, né? Criando, né, situações assim, eu consigo ganhar um tempo violento, tá? E também é interessante para os meus usuários que forem utilizar essa planilha, né? Muitas das vezes a gente faz uma planilha não para a gente, né? A gente faz para passar para um cliente, para passar para um colega de trabalho ou para o chefe, e a gente consegue encapsular ali algumas informações até para evitar que o teu usuário cometa algum tipo de erro, tá? É muito interessante isso, né? Você criar botões ali, e a gente viu ali que a gente consegue meio que prever algumas ações que o usuário pode fazer que não seja interessante, né? Como aquele caso do cancelar, né? Se ele cancela ali, ele estava travando toda a operação, né? Então a gente conseguiu identificar essa possível ação do usuário, conseguiu capturar esse possível erro, né, que iria acontecer, e conseguimos tratar a informação, tá? Então a gente vê que é muito importante para o profissional aí que trabalha com planilhas, que trabalha com dados, tá? Sobretudo aí os profissionais de contabilidade em geral. Beleza? Então se você teve alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, coloca nos comentários, né? Se quiser ver algum tipo de situação específica relacionado a tudo isso que a gente está vendo aí, tá? Coloca aí nos comentários, deixa a gente saber que possivelmente a gente vai trazer aí uma aula tentando explicar, tentando colaborar aí. Beleza? Então espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.